Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, aqui pela Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, nesse final de tarde maravilhoso, hoje, do dia 7/9, de setembro de 2024. Repetindo, é com muita alegria que nós recebemos todos vocês, para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos. E, nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar todos para que a gente elevasse nossas vibrações ao alto, que pudesse pedir que, nesse momento, todos nós estivéssemos conectados com os nossos mentores, nossos guias, sejamos auxiliados também e assistidos pela essa grande falange de servidores do bem da Seara do Cristo, de Bezerra de Menezes, que é o patrono da nossa casa, que faça uma limpeza dos nossos ambientes onde nós estamos agora, e principalmente que a gente possa deixar nossa mente aberta para o conhecimento, para adquirirmos mais conteúdo, e isso possa ajudar-nos a desenvolver a nossa trajetória aqui na Terra, como seres encarnados, em comunhão com os nossos irmãos de estrada, de trajetória, e conosco mesmos. Que Jesus continue abençoando as nossas vidas, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Por favor, alguém a leitura do Evangelho aí, um capítulo e um item, Nádia? Capítulo 12, amai os vossos inimigos, o item 10, o ódio. Perfeito, já estou com ele aqui aberto. Então, vamos lá. Como já foi dito, o capítulo é o 12, amai os vossos inimigos, o item é o 10, e ele é curtinho, ele é trazido por Fénelon, Bordeaux, 1861, e vem falar para a gente sobre o ódio. E essa leitura começa dizendo assim: amai-vos uns aos outros e serei felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos os exemplos desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de todos os corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu sei. Uma vez que durante minha última existência terrestre, experimentei essa tortura, mas Deus lá está, e pune, nesta vida e na outra, aqueles que faltam à lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor vos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Fénelon, Bordeaux, 1861. É uma leitura curta, ela está dentro de um contexto aqui também do Evangelho, onde fala sobre, está na parte das instruções dos Espíritos, onde eles estão trazendo essas instruções para a gente, onde antes tem a leitura que fala sobre a vingança, depois a leitura que fala sobre o duelo, né? São leituras posteriores, extensas, e que elas remontam para a gente uma grande necessidade que nós temos. Quem são os nossos inimigos? Quem são as pessoas que nos causam e nos inspiram, como diz a leitura, a indiferença, ou sentimentos que sejam contrárias à lei do amor? Esses sentimentos que nos afastam, que nos distanciam cada vez mais de Deus. Não é? Mas a gente sabe que não é o mesmo amor que nós temos por pessoas que nos são caras, com parentes queridos, mães e tal. Como é que eu vou amar essa pessoa desse jeito? Eu não tenho condições de amá-los. Se ainda não tem hoje,
não é? Pelo menos não alimentar, ou, vamos dizer assim, alimentar, sim, o amor, mas de outra forma, não desejando mal para essas pessoas, né, para aquelas pessoas que nos causam ainda essa indiferença, esse desprezo, esse ódio, né, e procurar transformar esse sentimento. E ele traz o exemplo do maior de todos, que é o nosso modelo e o nosso guia, que é o nosso mestre Jesus. E quando a gente olha e pensa, né, naquelas frases, amar como Jesus amou, né, do Padre Zezinho, que às vezes a gente traz, toda aquela fala remetendo a sentir como Jesus sentia, fazer como Jesus fazia, se a gente trouxer e imaginar tudo aquilo que ele fez com as pessoas que tinham esse sentimento com relação a ele, esses sentimentos antagônicos ao amor, que o levaram até todo aquele processo doloroso do Calvário, até a crucificação, e Jesus, quando chegou lá, ainda olhou para o céu e disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, é uma estatura moral acima de qualquer tipo de sentimento que a gente ainda possa, talvez, imaginar isso hoje. Porque qualquer coisa, mais simples que seja, uma simples palavra contraditória contra a maneira que eu penso, ou que eu sinto, que eu vejo as coisas, já me faz ter certa indiferença para com as pessoas. Seja em qualquer âmbito que a gente esteja. Pessoa que não concorda com a forma como eu arrumei meu cabelo, como eu fiz isso ou aquilo, que me deu uma fechada no trânsito, qualquer tipo de situação, a gente já começa a ver as pessoas como, vamos dizer assim, inimigos, né? E por que alimentar um sentimento que é contrário ao amor, que nos afasta de Deus? Então, essa é a mensagem de hoje, assim, né? Para que o foco hoje é o Livro dos Espíritos, mas a gente não deixa de trazer algumas reflexões que são importantes para a nossa vida, nessa questão moral, no nosso dia a dia, e é um processo, como diz, doloroso e longo, né? Bastante longo, não é, como eu já disse outras vezes, no estalar de dedos que você diz assim, não, já perdoei, eu não odeio mais, eu não tenho mais esse sentimento, né? Estaríamos, de certa forma, sendo até hipócritas. Mas quando a gente começar a olhar para esse sentimento e trabalhá-lo de maneira real, verdadeira, que ele vem, que a gente vai sentir, e nesse momento a gente procurar ver com outros olhos, e a pessoa ela não possa se permitir, né, ser uma pessoa difícil da maneira como ela é, mas eu não posso me permitir, né, vibrar nessa mesma vibração da outra pessoa. Então, o que a gente tinha para hoje com relação ao Evangelho, que eu até esqueci de passar aqui o slide, né? Era essa a mensagem do Evangelho. E agora vamos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Então, como nós identificamos sempre no início dos nossos estudos, né, do Livro dos Espíritos, o local onde exatamente nós estamos nesse momento no livro, em qual questão nós estamos. Então, todo o processo que nós já passamos do estudo, mas ainda estamos no livro primeiro, onde ali fala sobre as causas primeiras. O segundo livro vai falar sobre o mundo espírita, o mundo dos espíritos, que ele é ali paralelo ao livro dos médiuns, né? Terceiro livro, as leis morais, que é esse que a gente acabou de ler, e fazer aqui umas reflexões com o Evangelho segundo o Espiritismo. E as últimas questões do livro dos espíritos, elas vão estar relacionadas ao livro Céu e Inferno. Então, dentro desse primeiro livro, que está direcionado à Gênese, nós estamos praticamente finalizando, provavelmente não dê tempo de finalizar hoje, o capítulo 3, que fala sobre a criação, possivelmente concluiremos na semana que vem. E aí iniciaremos já o capítulo 4, que vai falar sobre o princípio vital. Dentro desse capítulo 3, nós já estudamos esses 5 primeiros itens, né? Semana passada nós concluímos, né, onde se fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Quem estiver vendo esse vídeo agora, os outros das semanas anteriores também estão disponíveis
aqui no canal do YouTube da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Né? Então, todos convidados, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, curtam lá as palestras, os nossos estudos, para ajudar a divulgar cada vez mais, não só a nossa casa, né, a Fraternidade, a FREBEM, que fica aqui em Nova Russas, como também essa mensagem que ela traz, a mensagem do Cristo. Então, dentro dessas considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação, ela está toda resumida dentro de um único item, que é o de número 59, né? São questões, são 1018, 1019 perguntas e respostas, em que, nesse caso, particularmente, é um texto bem maior, tem alguns questionamentos que a gente vai ver, acompanhar juntos, que nós fazemos até para a nossa própria reflexão, mas hoje a gente vai lendo esse texto e já trazendo as reflexões logo em seguida. Né? Como a gente costuma fazer, sem pressa, procurando trazer o máximo do conteúdo possível para que a gente tenha a compreensão. Lembrando que hoje, diferentemente da quarta-feira, onde a palestra ela é fechada, né, os microfones, hoje vocês podem participar a qualquer momento, só levantar aí a mãozinha e ligar o microfone que a gente vai interagir, tá bom? Para que não fique nenhum tipo de dúvida ou fazer algum comentário, ou também complementar alguma coisa que possa ocorrer para vocês, que vocês lerem algum livro e virem algum tipo de conteúdo. Ok? Então, seguindo em frente, vamos ao texto propriamente dito, como eu disse para vocês, o item de número 59, considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. E o texto começa dizendo o seguinte: os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, segundo o grau dos seus conhecimentos. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela dada pelos espíritos confirma a opinião admitida ao longo do tempo pelos homens mais esclarecidos. E aí, diante desse primeiro pedacinho de texto aqui, a gente já pode tirar algumas reflexões quando ele fala dessas ideias, né, que muitas vezes são divergentes, né, segundo o grau do conhecimento, aí tem a questão da ciência, e a gente vai vendo aqui que nessa parte ele vai oferecer para a gente um ponto de reflexão que pode ser desdobrado em várias direções, vamos dizer assim, especialmente com relação entre a ciência, a espiritualidade e a evolução do pensamento humano, né, durante esse processo. E a gente vai vendo várias linhas aí são tantas outras, né, o criacionismo, o evolucionismo, e mais uma meia dúzia, mais do que isso, de ideias relacionadas à questão da criação. Então, ele vai destacar também, vamos dizer assim, como diferentes povos, né, ao longo da história, eles foram ali formulando ideias variadas sobre a origem do universo, da vida, isso tudo de acordo com o nível de conhecimento e da cultura de cada sociedade. Né? Você imagina, aqui vamos dizer, comparando uma sociedade que viveu há 200 anos atrás, né? Há 100 anos atrás, vem evoluindo, e agora nós que estamos agora diante de uma passagem de século e de milênio também, quantas mudanças nós assistimos, né? Nós estamos acompanhando aí em vários setores da área da medicina, da informática, da sociedade como um todo, da sociologia e da religiosidade também, não poderia ficar parado. Isso também evolui. Então, esse pensamento ele vem de acordo com aquilo que tem disponível, né, para cada época. E vamos dizer, isso nos convida, de certa forma, a gente a refletir sobre essa diversidade de crenças que nós temos hoje. Parece que a cada dia aparecem mais crenças diferentes, e mitos em torno também da criação, desde as tradições, vamos dizer assim, politeístas, né, onde se acreditavam ali vários deuses, as narrativas passando ali pelas narrativas da mitologia, mitológicas, as visões monoteístas que chegaram posteriormente, né, como do próprio livro A Gênese,
né, que nós estamos estudando aqui também. Então, cada cultura, ela vai ali interpretando a criação conforme o grau de conhecimento que é permitido naquela época, vamos dizer assim, resumindo aqui essa história. As experiências, né, nós devemos respeitá-las, essa diversidade, entendendo que todas as visões, né, dessas percepções, em algum momento elas foram válidas para o desenvolvimento, né, tanto espiritual e moral desses povos. Então, essa busca pela verdade, ela é progressiva. Então, a cada etapa da história, ela vai contribuindo para que a gente vá chegando à compreensão. Nós vamos vendo essa questão aqui, né? Inclusive que a gente mostra a questão do pensamento. Nós vamos ver em seguida de Adão e Eva, né? O criacionismo, o evolucionismo, e aqui essa imagem a gente traz para ilustrar a questão da chave, porque a chave desse conhecimento, desse entendimento, ele está dentro do nosso pensamento, da nossa capacidade de discernir, da nossa abertura para estudar e mergulhar e entender, pelo menos, a maneira como os outros também pensam. Né? Nós entendemos na questão da lei do progresso, né, em que estamos evoluindo para a questão angelical, como nós já vimos em algumas semanas atrás. Seguindo aqui a leitura do nosso texto. Bem, a objeção que se pode fazer a essa teoria é que está em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério faz reconhecer que essa contradição é mais aparente que real, e que ela resulta da interpretação dada de um significado frequentemente alegórico. Então, para que a gente possa entender melhor essa forma como é trazido para a gente, vamos só trazer aqui, me ocorreu agora aqui, que Jesus falava por parábolas, né? Deixou quantas parábolas para que a gente pudesse, que aquela mensagem ela não era somente para aquele povo, era uma mensagem que ela transcendente, ela chega e nos toca até hoje. Nem sempre ao pé da letra. Então, para a gente poder entender esse significado frequentemente alegórico aqui, eu trouxe para a gente fazer aqui relativar essa questão da interpretação literal e a interpretação alegórica. A interpretação literal, ela muitas vezes, os textos sagrados foram entendidos de forma literal, ou seja, ao pé da letra, ao longo da história. Um exemplo clássico é o relato da criação do mundo em 6 dias, conforme descrito no Gênesis, que foi tradicionalmente interpretado como se cada dia representasse o período de 24 horas. Nossa, mas para alguns isso ficou estranho, né? Não é? Como assim um dia não tem realmente 24 horas? Sim, mas dentro do contexto da escrita, não necessariamente o dia queria dizer realmente um dia de 24 horas, né? Aquela questão de você criar tudo de forma imediata, né? Durante 6 dias. Ah, mas para Deus isso não é possível? Vamos entender aqui agora o significado alegórico. Então, sugere-se que esses relatos devem ser entendidos como alegorias, ou seja, simbolismos que comunicam verdades espirituais ou filosóficas e não como descrições exatas de eventos históricos. A palavra dia, por exemplo, pode representar períodos indefinidos de tempo, ou seja, uma era, né, tanto material como também espiritual, né, como a gente vai pegar naquele contexto das escrituras, que num dia criou isso, criou aquilo, e por último foi o homem. A gente vai chegar lá também. Então, dentro dessa fala aqui, essas escrituras, né, esse texto, eles estavam ali se comunicando com aqueles povos antigos daquela época, os conhecimentos ali limitados, portanto, os conceitos foram adaptados à compreensão deles. Outra questão aqui é quando enxergamos, vamos dizer assim, essa questão realmente simbólica, mas vamos passar aqui adiante. A questão do primeiro homem, por exemplo, na pessoa de Adão, como única fonte da humanidade.
não é o único ponto sobre a qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu, em certa época, de tal forma oposto ao texto sagrado, que não houve tipo de perseguições, que essa teoria não tivesse servido de pretexto, e todavia a Terra gira malgrado os anátemas, não podendo hoje ninguém contestá-lo sem agravar sua própria razão. Vamos procurar traduzir, né, o que foi dito aqui. Aqui ele começa falando, primeiramente, sobre a questão do primeiro homem, que ainda hoje, claro, muitos acreditam quando vai para aquela questão literal, ao pé da letra, que está lá escrito, né, que Adão foi o primeiro homem feito do barro e depois foi tirado uma costela e veio a Eva, né? Então, essa ideia de Adão como primeiro homem e o movimento da Terra e ao redor do Sol, ambos pontos no passado, eles confrontaram ali a interpretação literal das escrituras sagradas, como a gente está vendo aqui no texto, né? Será que precisamos rever algumas crenças? A gente pode estar se perguntando, especialmente as religiosas, né? Então, essas crenças religiosas, elas realmente precisam ser revistas à medida que o comportamento avança. E quando a gente traz aqui essa imagem, né, que muitas vezes elas ficam no imaginário desde criança, quando a gente aprende, quem já frequentou o catecismo, né, quem vem de outras religiões e tudo, quem tem esse entendimento de Adão e Eva, a cobra, a maçã e o pecado que deixou para a gente, né, esse significado tradicional que muitas religiões trazem, né, ali, considerando que era a única fonte da humanidade, como foi dito aqui o texto, né, essa crença ela vai gerando uma ideia de que todos os seres humanos hoje são descendentes exclusivamente desse casal, né? E se questiona bastante sobre isso. Não, então, foram os filhos que foram gerando, então, uma raça degenerada, vamos dizer assim, que antes podia, né? Os filhos com os filhos, os pais com os filhos, para poder ir gerando essa raça, aí depois foi proibido, não podia mais. Mas é até interessante que quando é feito um questionamento para o próprio Chico Xavier, lá no Pinga Fogo, de 1971, né, inclusive até um pastor evangélico que faz esse questionamento, tudo muito, foi muito bonita a maneira de tratamento que aconteceu, tanto do pastor com o Chico, como também do Chico com ele, né, e o Chico, de certa forma, ele respondeu com um questionamento, né, fazendo com que a gente reflita, porque ele falou assim, bem, se teve Adão e Eva, eles tiveram dois filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Depois tiveram um terceiro filho, que era Sete. Ele foi para uma terra chamada Nod e lá desposou uma mulher. Ué, de onde é que tinha essa mulher? Que terras eram essas que já tinham outras pessoas, né? Isso não fica claro do texto bíblico, né? Fica em aberto. Então, inclusive, nós estudamos recentemente, eu até deixei aqui o livro dos Espíritos pertinho de mim, logo lá na questão de número 50, que nós estudamos aí há uns poucos, 2 meses atrás aproximadamente, quando fala sobre o povoamento da Terra, né? E a questão de número 50, ela é bem simples e direta. Ela fala o seguinte, a espécie humana começou por um só homem? E a resposta foi não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a Terra. E aí seguem outras questões relacionadas a essa pergunta. Mas e aí, outras fontes, né, que nós também já trouxemos aqui para estudos anteriores, nos mostra essa questão do povoamento, né? Quando foi trazido lá do livro A Caminho da Luz, como também o livro Exilados de Capela, né, que fala daquele momento de desenvolvimento do nosso planeta. Nós sabemos que o nosso planeta, eu acho que isso ninguém tem dúvida, já foi um planeta primitivo, né, onde tiveram homens das cavernas, essa coisa toda. Tá tudo aí para contar a história, a gente vai ver daqui a pouco também. Então, como é que essa evolução acontece? Ela foi de um dia para a noite? Né? Num dia aconteceu isso, no outro aquilo e tal? Criou-se o fogo, a roda e as civilizações e essas construções.
Então, no livro A Caminho da Luz, na primeira edição, no livro de 1938, né, diz que vieram 4 grandes povos de grupos para cá. Eles encarnaram em diferentes partes do mundo e acabaram divididos em 4 grupos. Os Árias, civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Como assim? Da onde é que esse povo veio? Né? Então, quando nós estudamos também anteriormente, quando foi falado sobre a pluralidade dos mundos habitados, né, a gente vê que há esse intercâmbio. Né? Nós fizemos até uma correlação aqui com, por exemplo, as pessoas nascem em determinado município, determinada cidade, estado, país, e elas podem, né, interagir, migrar, viajar para outros locais. Nós ainda, no nosso planeta, ainda, né, tem essa história da Lua e tal, mas para outros planetas ainda não. Estão se estudando essa questão da viagem espacial e tal, mas vamos nos deter aqui dentro. Uma pessoa que nasce aqui no Brasil, em Nova Russas, por exemplo, no Ceará, no Rio de Janeiro, onde quer que estejamos, pode muito bem pegar um avião e viajar e ir lá para o Japão, que é do outro lado do planeta. Não é? E lá criar a sua descendência ali. Né? Os que vêm do Japão para cá, nós chamamos de Nisei, Sansei, né? Tem mais ou menos isso, dependendo se for filho, neto de quem nasce aqui no Brasil. E tem essas denominações. Mas isso também, quando a gente vai estudar a questão das pluralidade dos mundos habitados, nós vemos que isso acontece entre planetas. Só que não é em viagens por naves espaciais ainda, né? Vamos dizer assim, que chegam aqui à nossa visão. Mas a questão da reencarnação, como nós já estudamos também no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que aconteceu? Estamos se falando muito nisso, nós estamos vivendo agora, vivenciando o fim dos tempos. Para alguns, como dizem nas leituras, né? O Apocalipse, como tem o último livro bíblico que fala sobre essa questão do fim do mundo. O fim do mundo vai acabar em 2000, o fim do mundo vai acabar em 2012, o fim do mundo, e esse fim do mundo não chega. Há mais uma vez a questão da interpretação literal das escrituras, né? Não é de uma forma simbólica. Então, é o final, sim, de uns tempos, de uma era, né? Como nós estudamos a questão dos planetas, já foi primitivo, hoje expiações e provas, e o nosso planeta está mudando a vibração para se tornar um planeta de regeneração. Eis aí a luz no fim do túnel. O mundo de paz relativa que nós estávamos esperando, se nós tivermos o merecimento de, nas próximas, reencarnarmos aqui, estaremos num mundo muito melhor. Até porque isso não é, repetindo, como estalar de dedos, que tudo vai ficar. Eu não consigo ver nenhum tipo de esperança na política, nessas áreas, há muita violência, né, cada vez mais está aumentando. Então, nós temos essa consciência de que esse é o último ato. Inclusive, no próprio livro, A Gênese, quando nós vamos estudar o capítulo de número 18, ele vai falar sobre essa nova geração que está chegando, exatamente isso. Espíritos mais evoluídos em todas as áreas, por isso que a gente está vendo toda essa evolução que eu me referi anteriormente, estão renascendo no nosso planeta. E esses que ainda estão enraizados no mal, eles serão exilados. Quem lembra? Texto bíblico, a separação do joio do trigo, a separação dos bodes das ovelhas. Então, essa separação ela é feita nesse intercâmbio, nesse intervalo entre reencarnações. Nesse momento agora, não reencarna mais aqui esses espíritos, eles vão reencarnar em outros planetas para ajudar esse desenvolvimento, assim como aconteceu nesse caso aqui que a gente está trazendo. É um planeta chamado Capela, né, que estava passando por esse processo de desenvolvimento, e de lá foram exilados esses espíritos que não estavam acompanhando a evolução daquele planeta, estavam atrapalhando. O que está acontecendo com a gente agora. Então, de lá vieram esses 4 grandes grupos, né, que eram os grupos chamados de raça adâmica.
Então, não foi somente um homem, foram grupos que vieram para cá, né, para ajudar nessa questão desse desenvolvimento. Então, a gente vai vendo aqui que com o avanço da ciência, né, nessas áreas todas que eu falei, da biologia, da arqueologia, tornou-se mais claro que a humanidade aí, ela não vai descender apenas de um único indivíduo. Nesse processo que vem acontecendo aí, evolutivo, complexo, né, compartilhado por várias linhagens humanas, como a gente pode ver aqui. Então, além disso, as descobertas, né, como os fósseis dos hominídeos, os estudos da genética, né, que foi tão interessante essa questão dos estudos da genética, que eles vão mostrando, né, como a humanidade tem uma origem muito mais diversa e antiga, que eu li um livro na época, né, não sei, uns 10 anos atrás, aproximadamente, se eu não me engano, de uma trilogia do André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius, né? E ele ali trazia, em uma de suas páginas, falando sobre essa questão ali da genética, com quantidade, 200 mil cromossomos, sei lá, era uma coisa assim bem técnica. E eu havia acabado de ler aquilo na mesma semana, e aí surge como um dos destaques na semana seguinte, do Jornal Nacional, dizendo que a ciência havia comprovado com os dois cientistas, né, a questão da genética e tal, e dando os números que estavam no livro que foi lançado antes, sendo que estava sendo divulgado aquilo dali anos depois, né? Então, de onde é que vinha esse conhecimento, né, para esse livro que foi trazido? Né, através da espiritualidade, onde as informações lá são antes daqui. Então, eu acabei perdendo esse conteúdo que eu tinha, né, que eu tinha tanto o texto do livro como também essa matéria, mas ficou nos meus HDs que se perderam nos computadores mais antigos. E eu não encontrei mais. Mas eu achei bastante interessante esses estudos e como as coisas às vezes vão batendo. A ciência vai confirmando aquilo que nós estudamos. Então, seguindo aqui com o nosso texto, o movimento da Terra pareceu, em certa época, de tal forma oposto ao texto sagrado, que não houve tipo de perseguições que essa teoria não tivesse servido de pretexto, todavia a terra gira malgrado. Isso aqui eu repeti de novo para a gente poder refletir sobre isso, tá? Os anátemas, não podendo hoje ninguém contestá-lo sem agravar sua própria razão. Então é interessante que estava escrito lá, se entendia de forma literal, né, e ninguém poderia dizer nada contra. E nós temos aí, né, que a Igreja Católica, na época, baseada nas ideias de Ptolomeu, ela estava profundamente enraizada na teologia e na filosofia da época, que era o quê? O modelo geocêntrico do universo, ou seja, o geocentrismo, onde o que acontecia? A Terra, a Terra era o centro do universo, e até o Sol girava ao redor da Terra. Então, pensava-se que era dessa forma, porque estava ali nas Escrituras. E quando chega, posteriormente, a ideia do heliocentrismo, né, que é essa que nós temos, eu acho que alguém tem dúvida ainda sobre isso, ou alguém ainda entende que a Terra é o centro, né? Foi trazida por Giordano Bruno, né, e Galileu confirmou em seguida. Giordano Bruno foi ali em torno de 1600, ele era um filósofo, né, um astrônomo, e ele foi simplesmente executado pela Igreja Católica, né? Porque ele defendia essas ideias que iam, na verdade, um pouco além do heliocentrismo, né? Como a infinitude do universo e a existência de múltiplos mundos, né? E isso acabou, por ele ter essas ideias, né? Acabou sendo queimado na fogueira da Inquisição. Posteriormente, acredito que muitos, se não ouviram falar dele, ouviram falar já de Galileu Galilei, né? Que também acabou enfrentando depois a Igreja Católica com essas mesmas ideias de heliocentrismo, onde o Sol é o centro, e 33 anos depois dessa execução do Giordano Bruno, não é?
ele foi julgado também pela Inquisição e condenado por heresia devido a essas ideias aí das teorias de Copérnico. Então, Galileu foi submetido, foi forçado, né, para não ser levado para a fogueira também, a renunciar publicamente essas ideias que ele tinha, essas crenças, e ele passou o resto da vida dele, né, e quem sabe da história, né, em prisão domiciliar. Então, recentemente, a Igreja Católica pediu desculpas, né, se eu não me engano, foi em Papa João Paulo II, aí, 92 aproximadamente, eu lembro que foi uma época até que eu fui para o Rio de Janeiro, ele reconheceu oficialmente os erros cometidos pela Igreja no julgamento de Galileu, né, e expressou ali um arrependimento pelo tratamento que ele recebeu. Então, não é segredo, não é para ninguém, isso aí tornou-se público, e aqui traz claramente essa ideia de como eram se levadas as questões que estavam escritas ali nas Escrituras ao pé da letra, a ponto de julgar pessoas que pensavam, né, de forma diferente. Hoje, o julgamento ele fica só na questão das ideias mesmo, né? São julgadas, vocês que pensam sobre isso, que são espíritas, vão para o inferno, porque não sei o quê, e por aí vai, e que isso aí não tem na Bíblia, e essas coisas todas que a gente ouve muito, né? Então, falando nisso, a gente vai seguindo aqui adiante, e aí quando fala assim, a Bíblia diz, isso aqui está no texto do Livro dos Espíritos, igualmente, que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época em torno de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existiria. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, ela veio provar ao contrário. E aí, quando fala, a Bíblia diz, eu acredito que muitos já devem ter ouvido, né, alguém falando sobre isso, né? Você vai comentar alguma coisa, às vezes com algum amigo, uma pessoa que às vezes tem um outro segmento religioso, e ele fala assim, não, mas a Bíblia diz que assim, 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 justificando aquele tipo de pensamento. Então, a gente precisa entender, para a gente poder também respeitar os nossos irmãos cristãos de outros segmentos religiosos, né? Vamos entender aí o pensamento e o entendimento de como muitas pessoas pensam ou, de repente, interpretam os textos bíblicos, né? Então, a Bíblia diz, a Bíblia, para eles, é considerada a palavra de Deus escrita por pessoas inspiradas por ele. Ponto. Né? Uma vez dito isso, quem vai questionar, né? Já que é a palavra de Deus escrita por pessoas que foram inspiradas por ele. E é interessante quando a gente ouve isso, né? Como tudo vem evoluindo, só foi escrito até no momento que encerrou a Bíblia. Depois disso, não teve mais inspiração de Deus para ninguém escrever mais nada, né? Que é o que continua acontecendo hoje, nós sabemos até hoje. Tantas pessoas, médiuns e de qualquer tipo de religião são inspiradas por Deus hoje e trazem mensagens, né, de lá também. Isso continua e com muito mais, né, firmeza, né, com mais ação nos dias de hoje. Então, a gente vai trazer alguns textos aqui que para a gente entender esse pensamento também. Quando fala a Bíblia diz lá em Timóteo, né, 3, 16, 17, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, né? Bacana, em Timóteo. Em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela é mais afiada, né? Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Intenções do coração.
né? Então, você vai começando a entender, quando as pessoas pegam ao pé da letra, faz todo sentido para quem tem esse entendimento. E aí não se abre para nada que é novo nem diferente, porque tudo está lá, não precisa ver mais nada. O que continua mais algumas partes? Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. E onde é que estão as palavras? Na Bíblia. Se não tiver lá, nunca vai passar, né? Não estou querendo dizer que a gente deve abandonar a Bíblia, né? Que ali tem todos os ensinamentos, tem histórias daquele povo, a gente vai encontrar o Novo Testamento, todas as passagens estão ali, principalmente no Novo Testamento, né? Onde tem a figura do Cristo, onde Deus deixou de ser um Deus até vingativo, vamos dizer assim, que é do Velho Testamento. Quando você vai aprofundar e ler, estudar as passagens, você vê passagens falando sobre isso, e aí Jesus chega dizendo que não veio destruir a lei, mas ajudar a compreendê-la, né? E é isso que ele realmente faz, exemplificando todo, mostrando a bondade de Deus, que é um Deus soberanamente justo e bom. E aí, quando fala em Mateus 5,18, em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Mas então, aqui, quando ele fala do jota e o tio, naquela época, eles eram as menores, vamos dizer assim, letras e sinais de pontuação do alfabeto hebraico. Era o menor que tinha, não um ponto nosso aqui, vamos dizer assim, indicando que mesmo a menor parte da lei, né, não será alterada até que tudo se cumpra. Então, pronto, você não pode mudar uma vírgula dali, se tiver mudado, está tudo errado. E aí, quando a gente vai observar, se vocês quiserem pesquisar, nós temos aí dezenas de traduções bíblicas, né? Qual é que está certa? Se todas elas têm diferenças de umas para as outras. Não, mas é só o significado. É uma palavra que quer dizer a mesma coisa. Muitas vezes, não. Né? Tem livros que não estão em um, que estão em outros. Bem, dizem que a mais próxima da realidade é a Bíblia de Jerusalém. Né? Eu tenho aqui também uma do Novo Testamento, foram traduções trazidas pelo Haroldo Dutra Dias, depois de muito tempo de estudo, assim, mais atualizadas, né? Mas que quer dizer também a mesma coisa. Não perde a essência da mensagem que está de lá para cá. Então, se a gente for realmente mergulhar nessa questão, não é essa a ideia aqui, mas só para a gente entender essa linha de pensamento e da questão de você querer ir ao pé da letra de uma coisa que, às vezes, não é aquilo tudo que a gente pensa, né? Oi, Tereza. Pode levar, É pode. que eu vi um padre falando, é uma religião que tem aí, não é franciscano, não, que eles usam, inclusive, marrom, né? Aquele manto marrom. Era um auditório assim com muita gente. Aí ele falou o seguinte, que se você for num lugar, numa religião, e falar de reencarnação, fuja de lá, porque na Bíblia não tem isso. Ele, Eu. ele afirmou, né? Eu fiquei impressionada que ele afirmou com toda certeza. Sim, sim, tem muitos que falam, né? E, na verdade, muitos não, todos, né? Todos da religião católica, de outras religiões também cristãs, que não têm esse entendimento da questão da reencarnação, eles combatem fortemente essa ideia de que não tem na Bíblia. Se você for chegar ao pé na letra, você não vai encontrar a palavra realmente reencarnação, porque foi uma palavra criada agora recentemente. Mas a ideia está lá, né? Tanto é no diálogo do próprio Jesus com Nicodemos, quando ele fala que ninguém vai ao reino de Deus se não nascer de novo. Né? E como é que eu vou fazer para nascer de novo? Pela barriga da minha mãe? Não, pela água e pelo Espírito. Ele fala. Então, fica a interpretação de cada um, sem contar das modificações que tiveram nos concílios, né? Se eu não me engano, no concílio de Constantinopla, tem aquela história de que foi retirado algumas partes que eram relacionadas a isso, né? Então, é muito relativo. Hoje,
nós que estudamos aqui, pelo menos a maioria de nós, principalmente que já trabalhamos, nós não temos dúvida com relação a isso, né? É uma questão de, já se tornou uma certeza, não é que disseram, nós sabemos que é dessa forma, que existe a reencarnação, devido aos trabalhos que a gente faz, e tudo aquilo que a gente já viu, tudo que estudou, e todo o sentido que isso faz dentro de uma fé raciocinada, né? Com relação, inclusive, à justiça divina. Mas eu já vi, sim, e você vai encontrar, se for pesquisar, muitos e tantos outros padres falando fortemente para que as pessoas não escutem, não deem ouvidos a coisas relacionadas a isso, né? Então, para eles, faz todo sentido. É isso que a gente está tentando dizer. Dentro do pensamento religioso deles, daquilo que eles acreditam, seguindo a Bíblia ao pé da letra, como eles entendem, não faz parte, então não venha. Assim como hoje ainda também, muitos espíritas, que ainda estão fechados em tudo somente que Kardec diz, não estão abertos a outros, né, outros tipos de tratamento, de entendimentos da evolução e de mensagens que vêm chegando. É claro que isso tem que acontecer um filtro, né? Não é toda mensagem. Se você for ver também na internet, tem aí alguns centros que se dizem centros espíritas que estão recebendo aí Kardec, estão recebendo inclusive Jesus Cristo, né? Incorpora e começa a dar mensagem, e lá nos comentários todo mundo emocionado, nossa, que eu me arrepiei todo, que não sei o quê. Então, tem gente que acredita em tudo. Então, por isso que há necessidade de que a gente... Qual é a orientação de Kardec? Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. O conhecimento é muito importante para que a gente não vá atrás daquela história de cego guiando cegos, né? Que não tenha uma fé fanática, que não seja um fanatismo religioso, que a gente tenha consciência, que a gente respeite as escolhas das outras pessoas, entenda, né? É dentro desse contexto que eu estou procurando trazer também esse diálogo aqui, para ver a forma como muitos veem e como são conduzidos através das suas crenças religiosas. Então, pelo menos da minha parte, respeito todas elas. A gente vem, com a maioria de nós, de outras religiões, serviu de escola para nós chegarmos até aqui onde nós estamos, e ainda está servindo para muitas pessoas hoje, né? O que importa, na verdade, nós entendemos claramente a mensagem que o Cristo trouxe. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do espiritismo, não é fora de nenhuma instituição que foi criada. É a caridade. E a caridade, como entendia Jesus, já ficou claro para todos nós aquela sigla do BIP, que é benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Se fizer isso, não importa sobre qual estandarte você esteja, você estará dentro desse processo aí evolutivo e salvo, né, com o entendimento de muitas pessoas bem com relação a essa questão da salvação, né? Então, continuando aqui o nosso texto, a formação do globo está escrita em caracteres perenes no mundo fóssil, trazendo de novo aquele trecho, né? Estando povoado com os 6 dias da criação indicam períodos, cada um podendo ser de várias centenas de milhares de anos. Então, o entendimento que nós trazemos é que para cada dia daquele, foi criado no primeiro dia, Deus criou, né? Então, cada dia desse pode indicar várias centenas de milhares de anos, até você chegar no outro dia, né, que é narrado ali na Bíblia. Quem tiver alguma dúvida, depois é só ir lá na Gênesis, eu não quis trazer para cá para não estender muito, né? Mas está lá bem logo no início, na Gênesis, quando vai falar sobre a criação. E aí, nós vamos ter aqui, só para ter uma ideia, esse esqueleto, né, que foi o mais antigo já encontrado, o esqueleto reconstruído, foi batizado de Lucy, encontrado em Hadar, na Etiópia, em 1974, e Grace Latimer, então com 4 anos, que era filha de um membro da equipe de pesquisa, né? Aqui parte realmente dos ossos que foram encontrados, e o restante foi reconstruído para poder
formar o esqueleto completo da luz. O que tem mais a dizer sobre ela? Lúcia era membro da espécie Australopithecus afarensis, um hominídeo extinto, um grupo que inclui os humanos e nossos parentes fósseis. O Australopithecus afarensis viveu de 3,8 milhões de anos a 2,9 milhões de anos atrás, na região que hoje é a Etiópia, o Quênia e a Tanzânia. Datada, né, de 3,2 milhões de anos atrás, Lucy era o ancestral humano mais antigo e mais completo já encontrado na época de sua descoberta. Então, isso aqui foi publicado agora, claro que isso aí já foi publicado na época também, várias outras, mas esse texto em específico, para poder dar os créditos aqui, foi desse site, né, The Conversation, publicado agora no dia 2 de julho desse ano. Então, a gente vê que, né, ali no texto bíblico, diz que a vida surgiu de determinado tempo recente para cá. E aqui a gente vê que já tem milhões de anos, a ciência vem comprovando isso. Por isso que existe muito aquela história de a ciência e a religião andam em caminhos contrários, né? Já contei até essa história aqui, tem um professor muito querido da época da faculdade, que questionava, né, essas questões de espiritismo, de reencarnação, de não sei o quê, já ter existido. E outro dia ele tinha feito uma viagem aqui para o Piauí, né, naquele parque geológico, né, onde tem muitos fósseis, e chegou no estabelecimento do qual eu trabalhava, que eu tinha, né, eu era proprietário, e ele foi me mostrar as fotos. Aí eu mostrei para ele assim, isso aqui é de quanto tempo mesmo, hein? Aí ele fechou o álbum rapidinho, assim, já vem tu com essas histórias de novo, né? Então é mais ou menos assim, a pessoa sabe, né, mas a crença religiosa não permite que ela, né, confronta ali, é um dogma religioso, né? Então não permite, por mais que aqui esteja a razão me mostrando, poxa, está aqui, a ciência comprovou. Não, mas está escrito lá que foi até tão tempo. Então pronto, fica essa coisa, né, em aberta, vamos dizer assim. Seguindo então a leitura, isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato também constante, como aquele do movimento da Terra, e que a teologia não pode se recusar a admitir. Prova evidente do erro em que podem cair os que não se atêm à letra das expressões de uma linguagem frequentemente figurada. É preciso concluir que a Bíblia não é um erro. Não. Mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Aí está o erro, né? Sempre como diz, a questão do erro não é divino. Quem erra somos nós, somos os homens. E há muita questão do erro de interpretação, de entendimento da maneira como foi deixado. Até porque, na época, a linguagem ela era muito pobre, não tinha essa riqueza que nós temos hoje, né, para poder interpretar. Então, como ele fala aqui, o erro não está na Bíblia ou na revelação divina, mas na interpretação equivocada dos homens. Então, ao longo dos séculos, as escrituras foram interpretadas de maneira rígida, né, de maneira, vamos dizer assim, literal, que até hoje acontece ainda. E isso gera muitos conflitos, exatamente com o avanço do conhecimento, com o avanço da medicina, né, da tecnologia, e principalmente da ciência, que vai fazendo a gente ter esse entendimento melhor, né? No entanto, a mensagem espiritual, subjacente, permanente, verdadeira e válida. Tem uma mensagem espiritual ali e que acaba conduzindo muitas pessoas para o caminho reto, para o caminho, né, direitinho. O que muitas vezes eu até já disse para alguns amigos meus que às vezes a gente vai focar no que separa. Não é para separar, é para unir. Os irmãos não são os irmãos espíritas, nós, os irmãos, os evangélicos, os irmãos católicos. Todos nós somos irmãos.
filhos do mesmo Pai, independente da crença que você escolha seguir. Então, criam-se muros, eu costumo dizer, ao invés de criar pontes. E a gente focar na parte que une. Tem um amigo meu de infância, querido demais, um irmão, meu compadre, que a gente conversa horas sobre religiosidade sem ninguém confrontar as partes. Eu não vou falar para ele, tentar convencê-lo de que existe a reencarnação, que nós somos reencarnacionistas, jamais. A gente fala sobre a questão moral e horas e horas e horas, vira a noite conversando, não tem problema nenhum. Porque há um entendimento e um respeito, né, naquilo que o outro acredita. E a concordância exatamente nessa mensagem espiritual, que é onde a gente deve focar, né? Então, o Espiritismo, nesse nosso entendimento, ele ensina que essa verdade espiritual, ela pode ser encontrada em todas as áreas do conhecimento, e que a fé raciocinada, melhor ainda, né, claro, é aquela que se adapta e que ela vai evoluindo com o progresso da ciência e da razão, como Kardec trouxe para a gente, né? A fé raciocinada é aquela que todas as épocas da humanidade, aquela frase muito conhecida. Seguindo aqui adiante, a ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres vivos aparecem em sua superfície. E esta ordem está de acordo com aquela indicada na Gênese, com a diferença de que esta obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus, em algumas horas, realizou-se sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Então, na obra de Deus, não é o tempo que determina a grandiosidade da criação. Né? Será que diminui? Eu acho que a gente vai ter isso aqui mais à frente. Mas a perfeição do plano e as leis que regem o universo é que mostra essa grandiosidade da obra dele. Vamos seguindo aqui adiante. Deus ficou, por isso, menor ou menos poderoso? Sua obra ficou menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Né? Como eu costumo dizer, né? Nós somos imediatistas, né? A gente, nossa, não, foi criado realmente 1, 2, 3, 6, 7 dias foi criado, no 7º dia descansou. Só que aqui, se foi criado em eras, em milhões de anos, independente disso, tira a grandiosidade, a pergunta que fica para a gente. É menos sublime toda essa criação, tudo que foi deixado para a gente, a maneira como nós vemos o mundo muda por causa disso, né? Então, é para a gente refletir. E aí diz aqui, não. Evidentemente, seria preciso fazer-se da divindade uma ideia bem mesquinha, para não se reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nolo mostra sobre um aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesmo de se cumprir sem derrogar as leis da natureza. Então, aqui, acreditar, né, que o poder de Deus só se revela através de fenômenos extraordinários, né, como se fosse essa criação em 6 dias, né, extraordinários, instantâneos, né, seria uma visão, vamos dizer assim, limitada, reducionista, né, reduzir somente a isso, da sua onipotência, né, de todo o poder de Deus, vamos dizer assim. Então, como podemos perceber, o que eu poderia dizer? Como podemos perceber, então, a presença divina nas leis naturais? Era sobre isso. E nessa ordem que rege o universo, pegando essa última fala aqui, né, da majestade de Deus, pela razão mesmo de se cumprir e derrocar as leis da natureza. Vamos dar uma olhada nisso. Eu acho que é o que vai dar tempo para a gente ver antes de encerrar nossos estudos de hoje, e realmente a gente vai continuar falando sobre isso na semana que vem. Nós temos ainda aqui uns 20 minutinhos. Então, vamos lá.
As leis naturais como expressão da vontade divina. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Leis universais. Deus, segundo o que nós estudamos, estabeleceu leis eternas e imutáveis que governam todo o universo, tanto no aspecto físico quanto do moral. Essas leis não são arbitrárias, mas são um reflexo da sua sabedoria. Nossa, Cláudio, mas você falou agora há pouco que a coisa evolui, nada muda, que não sei o quê e tal, nessa história toda. Só que esse significado da questão das leis de Deus, que foram estabelecidas exatamente, que elas são muito diferentes das leis dos homens, que elas vêm realmente se adaptando de acordo com a nossa evolução. Deus, a gente viu lá no início, nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, né, algumas pequenas definições sobre ele, né? Sobre ele, não, sobre Deus, né? Porque, diferentemente do que muitas pessoas às vezes pensam, que Deus é um velhinho de barba branca, né? Lá diz, na primeira questão, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não é isso que nós vimos lá? E aí, lá já no item 13, vai dizer que ele é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Então, dito isso, quando a gente vê que se estabeleceu as leis eternas, um ser dessa magnitude criou leis imutáveis, que vai servir para todas as épocas da humanidade, em todos os tipos de planeta. Né? Como eu ia fazendo essa relatividade com como nós estamos hoje, no planeta de expiações e provas, ainda bem atrasadinhos, muito mais próximos do homem primitivo do que do ser angelical. A gente não poderia ter ainda essas leis, né, que não tivesse aqui, por exemplo, esse jeitinho que se dá, nessas brechas que tem nas leis dos homens, que muitas vezes encontram e fazem com que aquele que cometeu um crime tenha uma maneira de escapar. Nas leis divinas, não tem como, né? Porque exatamente por isso, para serem, não são arbitrárias, né? E leis eternas e imutáveis. Porque quando você cria, a gente vai ver logo, logo falando sobre isso também, não tem como escapar. A única maneira de escapar dessa lei é através do amor. De você não ter que pagar com a mesma moeda, como se entendia antigamente a lei de Talião, que era olho por olho, dente por dente. Você fez isso porque antes, na época lá, mais antiga, né, até antes de chegar Moisés e tudo, você ia estuprava acontecesse de estuprar alguém daquela família, vinha aqueles outros lá, estupravam a pessoa da outra família e matava todo mundo. E aí depois, opa, peraí, vamos estabelecer com a lei, é olho por olho, dente por dente. Mas estuprou lá, então estupra aqui também. Mais ou menos assim que acontecia. Só que a lei divina é diferente. Devido à sua misericórdia, ele nos dá a oportunidade de cobrir toda a multidão de pecados com o amor, com o trabalho, com a reparação. Então, a gente começa a ter esse entendimento sobre essas leis, né, que são imutáveis. Passando aqui. Então, quando você fala sobre a ordem e a harmonia, todo o universo segue um plano organizado e harmônico, desde o movimento dos astros até o ciclo da vida na Terra. Essa ordem revela uma inteligência superior que coordena e mantém o equilíbrio das coisas. É tão interessante que quando fala sobre isso, que agora há pouco eu me referi à questão do Apocalipse, né? E já citei algumas vezes, até uma palestra, já falei agora há pouco do Haroldo Dutra Dias, vou falar de novo, onde ele fala, uma palestra grande, mas tem outras menores também, onde ele fala sobre o Apocalipse, né? Que fala sobre essa questão desse ciclo, desse movimento dos astros, de como essa coisa toda funciona. Porque se existe toda a nossa galáxia, né, o universo,
e tal, e a gente vê que a Terra, ela gira, que tem um tempo para isso acontecer, não é? Não são 24 horas o processo de rotação. E quando a gente vai para o de translação, né, que é o giro ali em torno do Sol, história do heliocentrismo, né, que nós pegamos lá do início, que hoje são 365 dias, né, pelo menos era, até onde a gente entendia, mas parece que hoje os dias são menores até, mas em consequência disso os anos também. Mas diz que tem 365 dias, 6 horas e alguns minutos. Por isso é que tem o dia 29, o ano bissexto, né, de 4 em 4 anos, junta essas 6 horas e forma mais um dia, que é o dia 29 de fevereiro. E aí, essa coisa toda harmônica, né? Como é que isso acontece? Esse giro todinho, a gente criou, foi mudando até chegar no nosso calendário de hoje. E aí diz, né, que dentro desse processo tem aquele outro em que o nosso sistema solar, como nós vimos semana passada, ele gira em torno de uma estrela ainda de terceira grandeza. Olha aí a harmonia e a ordem desse sincronismo que acontece no universo, que foge ainda ao nosso entendimento. E o que dizer, então, da nossa galáxia? Como é que ela está ali dentro do processo do universo? De que forma será que ela está parada ou também está girando? E o que é que isso quer dizer na nossa vida que reproduz? Nós ainda não sabemos. Mas nós sabemos aqui das estações do ano, que interferem na vida da gente. Falam-se muito sobre a questão da astrologia, né, dos signos e tal, aí já é outra área, mas que influencia a época do ano que você nasceu e tudo. Então tem muita coisa, né? Então fala sobre essa ordem e a harmonia que existe aqui para a gente. Então a lei de causa e efeito, era exatamente aqui onde eu ia chegar, né? Que fala sobre o quê? Uma daquelas leis que foram ditas agora há pouco. Princípio de justiça. No campo moral, a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, rege as experiências humanas. Tudo que fazemos gera uma consequência. E isso é uma manifestação da justiça divina, que age de forma imparcial e perfeita. E aí não tem como agir de forma parcial, não tem aquela história de você chega aqui dentro de um grupo, não, esse daqui é o meu filho, ó. Esse daqui, ó, bote ele aí na frente, que é meu filho. Pode deixar esse daqui passar, que esse daqui é um dos meus, né? Então, todos nós somos filhos de Deus, da mesma forma, como eu falei anteriormente. Então, não tem essa história de um ser melhor do que o outro para Deus. E quando você se equivoca diante de alguma das leis divinas, automaticamente isso gera uma consequência, né? Que dentro da lei de causa e efeito, cada ação gera uma reação, tá? Aquela história toda. E aí, planta, colhe, a lei da semeadura, né? Não necessariamente da mesma moeda, como a gente viu anteriormente. Então, como ele diz, é uma forma imparcial e perfeita, porque as leis já foram criadas anteriormente. Então, não tem do que reclamar. E seguindo a evolução moral, cada ação que realizamos nos ensina lições, desde que estejamos atentos a elas, né? Tem isso também. Contribuindo para o nosso progresso espiritual. Esse processo é regido pelas leis divinas, que visam ao aperfeiçoamento de todos os espíritos. Então, por que esse processo todo? Exatamente nos empurrando, vamos utilizar uma palavra simples mesmo, nos alavancando, colocando para frente, para que a gente possa evoluir, que essas coisas acontecem. Elas nos ajudam, e quando a gente, principalmente, está aberto a aprender as lições. E utilizando-se muito, mais uma vez, da palavra, né, que eu uso sempre, às vezes a gente quer que a coisa seja do dia para a noite, que seja muito rápido, né, como se você fosse ali e tirasse um espinho, e automaticamente aquele local de onde foi tirado já está sarado. Mas ali foram feridas centenas, milhares de células que precisam de tempo para se recuperar. Fica uma determinada ferida. E aí o tempo, né, que a gente acha que tem muito pouco, mas nós temos aqui as oportunidades, as experiências, e dia a dia
a gente vai nesse processo, buscando estar melhor hoje, melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje, dentro desse processo, dessa evolução moral, como diz aqui. Então, vamos seguindo aqui adiante, que temos ainda 9 minutos. Lei de causa e efeito aqui já foi. Progresso como lei divina. A evolução universal. O Espiritismo nos ensina que todos os seres do universo estão destinados a progredir, tanto material quanto espiritualmente. A criação de Deus não é estática, tudo está em constante transformação e aperfeiçoamento. Viva a transformação. Tudo, nada fica estático, como diz aqui no universo, está tudo em movimento. E o movimento, ele é sempre para frente. Nós aprendemos que a única coisa que acontece, às vezes, é uma estagnação. É você deixar de evoluir, passar um período parado, muitas vezes até por escolha própria, assim como nós ficamos quando temos um sentimento, por exemplo, relacionado à leitura do Evangelho de hoje, que falou sobre o ódio. E nós estamos cansados de ver isso acontecendo nos nossos trabalhos, né? Espíritos, né? Pessoas que ficaram presas em séculos atrás, exatamente por conta desse sentimento. Por alguém, normalmente muito próximo, que feriu, né? Geralmente também de forma fatal, né? Tirando ali a vida física da pessoa, e ela guarda aquilo, ainda leva como espírito, né? E aí, quando morre, vai para o céu, para o inferno, vai para onde? Vai para onde você estiver vibrando com aquelas mesmas energias. Então, o ódio vai te levar, sim, para um local de sofrimento, mas não eternamente, como diz, né, se for seguir literalmente alguns pontos que estão escritos lá, né, nas escrituras. Nós entendemos, sabemos que vai ficar lá até o momento em que aquele sentimento, em que a dor for o suficiente, vamos dizer assim, para a pessoa se movimentar, sair do lugar. E aquele sentimento de ódio, que muitas vezes a pessoa pensa não ter mais capacidade, ou já sentiu algum dia outro tipo de sentimento, ele desabrochar do coração. Aí ele poder entender e ver e se reencontrar nesse caminho evolutivo. Então, isso seria um momento em que estaria ali estacionado, né? Mas não se perde tudo que adquiriu até aquele momento ali, né? Por exemplo, a gente citando a questão dos exilados agora. Nossa, a pessoa, então, ela está num planeta como o nosso, e quando ela desencarnar, quando for encarnar novamente, vai reencarnar num planeta primitivo, onde não tem tecnologia, nem luz tem, ainda homem das cavernas, em alguns casos. Então, isso é uma regressão, não no sentido evolutivo do espírito. É sobre isso que está sendo falado. Tudo que ele conquistou até ali está lá no banco de dados dele, que vai servir para que ele desenvolva também aquele local onde ele foi inserido. Então, ele não evolui nesse sentido do espírito, mas pode dentro das circunstâncias. Por exemplo, aqui, quantas pessoas oscilam materialmente? Né? Você, estou aqui bem de vida, de repente tem uma quebra financeira, você mora numa mansão, de repente você é obrigado a morar numa casa simples, e às vezes até de favor. Não é? O conhecimento que ele tinha daquela vida ali mesmo, ele perdeu? Tudo que ele, todo aquele conhecimento continua lá, ele só não está mais morando naquela mansão, naquelas condições que ele tinha, está numa condição, né, inferior, vamos dizer assim, mas tudo que ele tinha continua lá, todo o conhecimento, e ele pode, de repente, trabalhar para chegar onde ele estava novamente. É uma analogia interessante a ser feita para que a gente possa entender isso. Caminho natural, esse progresso não é forçado, mas segue um curso natural, impulsionado pelas ideias divinas,
O universo, a vida e os espíritos estão sempre evoluindo em direção a estágios mais elevados da consciência e perfeição. A perfeição nas leis da natureza. Então, harmonia e sabedoria. As leis que regem o funcionamento do universo são perfeitas e equilibradas, demonstrando a sabedoria infinita de Deus. Não há falhas ou desequilíbrios que não tenham um propósito ou uma explicação dentro desse sistema divino. A interdependência dos seres, a natureza é organizada de forma a permitir a interdependência e a cooperação de todos os seres, e isso reflete a intenção divina de promover a harmonia e o bem-estar coletivo. Então, por exemplo, a cadeia alimentar, né? O ciclo da água, o equilíbrio entre os predadores e as presas, né? São exemplos de interdependência que mantém a vida em equilíbrio. E isso reflete a sabedoria das leis universais, né, das leis naturais, na verdade, né, que cria esse ser, que esse aqui se alimenta desse, esse desse, quem já estudou aquela parte da ciência vai vendo todo esse equilíbrio que há na natureza, para que ela possa existir da maneira como ela é, pelo menos aqui no nosso planeta. E a criação gradual e sábia é um processo lento e meticuloso. Ao contrário de uma criação instantânea e milagrosa, né, nós aprendemos que Deus cria de forma gradual, respeitando o tempo necessário para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de todas as coisas. Nós vimos isso, né, algumas semanas atrás, alguns meses atrás, falando dessa maneira, como foi criado, os primeiros seres, né, que a gente está vendo aqui exatamente no capítulo 3, que ele fala sobre a criação, como é que tudo vem acontecendo e desenvolvendo de lá para cá. Então, realmente leva muito tempo para que isso possa acontecer. Respeito às leis naturais, Deus não intervém na maneira arbitrária ou fora das leis que ele mesmo estabeleceu. A criação segue o curso das leis naturais, o que demonstra a ordem e a paciência divina. Então, essa formulação dos planetas, a evolução da vida dentro do planeta Terra, como nós já vimos, o desenvolvimento dos espíritos, eles vão acontecendo sempre de maneira progressiva e ordenada. Ele vai revelando aí a presença de Deus no tempo, no espaço, né? Porque como não existem privilegiados dentro da criação, como temos esse entendimento, o que acontece? Por que esses seres são, então, especiais, né? Esses anjos, esses seres mais desenvolvidos, esses espíritos mais evoluídos, e esses menos evoluídos? Aí nós temos esse entendimento porque são, como nós vimos também em semanas anteriores, estão em níveis evolutivos diferentes e foram criados em épocas diferentes. Na mesma época que hoje tem espíritos que foram criados há milhões de anos, tem espíritos sendo criados agora. Da mesma forma, aí, mais uma vez fazendo uma analogia com a vida na Terra. Né? Da mesma forma que tem pessoas aí com 90, 100 e tantos anos, tem recém-nascidos, né? Nascendo agora, por exemplo. Então, isso não torna aquele senhor, uma pessoa mais velha, um privilegiado, por ele já ter aí 60, 50 anos, ter uma vida toda estabilizada, suas condições financeiras muito boas, hoje ele curte a vida, e um cara de 18 anos, ele ainda está no início da sua carreira, da sua vida ali, saindo dos estudos, em comparação, então, aquele não teve, nesse sentido assim, ele já teve uma trajetória para chegar até lá. E assim também acontecem com os espíritos. E nós temos a lei do amor e da caridade, que eu vou deixar para a gente refletir mais sobre isso, continuar, na verdade, na semana que vem, né? Deixar aqui aberto ainda, nós temos esses 10 minutos para algum pequeno comentário, alguma participação, e para fazer também a nossa dinâmica, né? Então, fica em aberto aqui, para vocês lembrarem aqui, a lei de amor e de caridade. Passo a palavra aí para o Arlindo dar continuidade, então. Ok. Vamos elevando nosso pensamento. Gravação.
Ok.